Lançada então a discussão, e penso que o ponto fundamental em termos de futuro será manter a atual gestão do clube ou ter uma SEDUC. E relembro só, para quem não estiver a parte, uma SEDUC custa no mínimo para o escalão do Amarante e para a segunda liga também 50 mil euros, capital 100% a pertencer ao próprio clube, 100%. Se for uma SAD já é diferente, ao nível do Amarante uma SAD custaria 200 mil euros, ao nível de Primeira Liga 1 milhão, e o capital pode ser, sabes lá, de qualquer parte do mundo. De qualquer das formas, e antes de refletirmos, naturalmente, e antes de António Eduardo dizer e falar sobre aquilo que tem sido discutido ao nível da direção do Amarante, seria também a ocasião, e sem preocupações protocolares, de falar, em último lugar, quem é vice-presidente da Federação, avançámos com o Dr. Hermínio Loureiro para nos poder dar uma visão mais abrangente do futebol não profissional e daquilo que se espera nos próximos anos, tantas mudanças, não mudanças, o que é que pode vir a acontecer. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Dizer-vos que o Amarante convidou o Sr. Presidente da Federação, o Dr. Fernando Gomes, para cá estar, mas dá-se a coincidência feliz do Dr. Fernando Gomes hoje fazer anos e, portanto, me imagino, ele pediu-me para cá vir e, portanto, seguramente que não estarei à altura dele, mas procurarei naturalmente satisfazer a vossa curiosidade, comprometendo-me a mim próprio de alguma experiência, mas dizer que é um prazer enorme estar aqui, cumprimentar o Sr. Vereador, os meus colegas aqui de mesa, os senhores dirigentes presentes, todas as pessoas, dizer que é um excelente exemplo e uma excelente prática, que infelizmente não é seguida por esse país fora, de discutir estas matérias de forma preventiva. Normalmente estas coisas são sempre discutidas em cima do joelho e muito sob pressão, quando há uma crise brutal, então, e aqui está-se a discutir para procurar caminhos, e eu, sinceramente, deixem-me dizer-vos que tenho que vos dar os parabéns. Tenho que vos dar os parabéns porque no futebol discute-se muito aquilo que não é essencial e discute-se pouco aquilo que importa discutir. Nós somos acusados de ocupar grandes espaços nas televisões e nas rádios e nos jornais, mas se repararem, muito desse espaço é fediver e é pouca coisa com profundidade que se discute. E hoje estamos aqui a dar um excelente exemplo, um dia de futebol, um dia de Liga Europa, e estão aqui quase 50 pessoas para falar sobre o presente, o futuro e os desafios do futuro do futebol, e portanto os meus sinceros parabéns. Depois, dizer que é um prazer reencontrar algumas pessoas, muito em particular aqui o Presidente, para mim é sempre Presidente, o Presidente Fernando Sequeira, com quem trabalhei quando fui Presidente da Liga, como disse, ele era Presidente do Passos Ferreira, tivemos muitas reuniões, ele passou muitas noites sem dormir, seguramente, agora dorme mais descansado, está mais novo, depois de deixar de ser Presidente do Passos de Ferreira, e começo por dizer pelo seguinte: os dirigentes desportivos hoje em Portugal, e estamos a falar aqui fundamentalmente de dirigentes desportivos benévolos e não profissionais, são autênticos heróis, porque têm cada vez mais obrigações e têm cada vez menos direitos. Ou seja, não têm direito a nada, só têm direito a ser criticados no café, a ser criticados aí na rua, pelo que fazem, pelo que não fazem, porque se fazem são presos por ter quem, presos por não ter. E é preciso ter a noção que o dirigente desportivo benévolo, que não tem estatuto nenhum na nossa sociedade, porque o estatuto de dirigente desportivo não é alterado há não sei quantos anos, prejudica a sua vida pessoal, familiar e profissional. Sempre, não é quase sempre, é sempre. E por isso é que eu digo que eles são heróis. São heróis e são muitas vezes incompreendidos. E seguramente que aqui em Amarante também será assim, porque esta é uma realidade nacional. Eu procurei, naturalmente, naquilo que me pediram para abordar, falar um bocadinho do Campeonato de Portugal e falar um bocadinho dos desafios das SADs, das SEDUCs, qual o caminho, qual o futuro, e, portanto, dizer-vos que o Campeonato de Portugal, na qual o Amarante está a jogar, é o campeonato mais português, porque nós temos uma liga profissional muito litoralizada.
e, portanto, muito junto do litoral, ao contrário do Campeonato de Portugal, que só 2 associações de futebol é que não estão representadas. A Associação de Futebol de Porto Alegre, portanto, do Distrito de Porto Alegre, e a Horta, a Associação de Futebol da Horta, nos Açores. E não estão representadas porque os clubes que tiveram direito a subirem ao Campeonato de Portugal não conseguiram reunir condições e decidiram prescindir do direito de subir e mantêm-se no campeonato distrital. Portanto, se repararem, há uma abrangência territorial brutal no Campeonato de Portugal, naturalmente dividido por zonas, mas não há aquela litoralização ou a concentração dos clubes no litoral como há nas competições profissionais. Depois, qual é o modelo competitivo ideal para o Campeonato de Portugal? Seguramente que dentro desta sala há 10 modelos e eu não consigo dizer qual é que é o melhor nem qual é que é o pior, porque não há nenhum modelo competitivo perfeito. Não há. E, portanto, nós sabemos que os clubes protestam porque muitas vezes ficam numa série e queriam ficar na outra, porque depois não compreendem que os clubes do mesmo concelho, um fique numa série e outro fique na outra. Realmente é assim um bocadinho esquisito, mas acontece. E o número de clubes. Portanto, nós temos, neste momento, temos 72 clubes, portanto, 4 séries de 18, mas o ano passado, 17-18, havia 80 clubes, 16-17 havia também 80 clubes. Deixem-me já dizer que a tendência é para diminuir o número de clubes. Para diminuir o número de clubes, porque diminuindo o número de clubes aumenta a competitividade, aumenta a notoriedade, reduz os custos e aumentam-se as receitas diretas e indiretas. O que é que uma Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com as associações distritais, pode fazer para melhorar também a competitividade do Campeonato de Portugal? Nós vamos ter, a partir de maio deste ano, uma nova ferramenta bastante interessante, que é o Canal 11. O Canal 11 é um canal de televisão que a Federação Portuguesa de Futebol vai lançar para falar de futebol, para dar futebol. Mas para dar futebol, que futebol? Aquele que não dá nos outros sítios. Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional de Júniores, Campeonato de Juvenis, Campeonato de Iniciados, seleções de sub-18, sub-17, sub-16, sub-15, que hoje, se vocês estiverem atentos, não dá em lado nenhum. Nós nem sabemos. Os jogos acontecem, os torneios acontecem, as equipas jogam, mas a notoriedade é muito reduzida. E, portanto, este canal vai ajudar a potenciar os fenómenos locais, como é, por exemplo, o caso aqui do Amarante, e, portanto, é uma ferramenta que vai permitir aumentar as receitas diretas e indiretas, porque, tendo notoriedade, tendo televisão, aqui o Sr. Presidente do Amarante seguramente que vende, se calhar, mais publicidade. É verdade que nós sabemos que muitas vezes estes investimentos são de amizade, são de paixão pelo clube, mas quem investe, se perceber que tem retorno, já pensa 2 vezes e se calhar aumenta essa mesma comparticipação. A mesma coisa para as câmaras municipais, que as câmaras municipais apoiam dentro daquilo que são as suas possibilidades, mas muitas vezes também são incompreendidas porque têm hoje regras do Tribunal de Contas, regras que a legislação hoje os impede de fazer aquilo que há 10 anos um município podia fazer. E, portanto, às vezes há a vontade política de apoiar, mas depois esbarramos na lei. E isto nem sempre é compreendido pelos dirigentes, mas, portanto, é preciso também percebermos que realmente estas coisas estão a alterar. Vai haver também novas receitas, deixem-me dizer-vos, que é sempre uma boa notícia para os dirigentes dos clubes, que estão sempre aflitos, não vale a pena também dizermos o contrário, porque as apostas desportivas online, quer o jogo de placar, quer o online, que hoje já se pode apostar no Campeonato de Portugal, essas receitas, a percentagem de receitas que for para a Federação é para distribuir pelos clubes. Nós já tivemos a transferência de uma tranche de novembro a dezembro, ainda não temos os dados apurados, de agora até março, no primeiro trimestre de 2019, quando esse dinheiro chegar à Federação Portuguesa de Futebol, ele vai ser distribuído pelos clubes que estão no Campeonato de Portugal. É uma boa notícia, mas é importante, mas não resolve os problemas, seguramente, mas ajuda a resolver, e é também uma preocupação que nós temos
nessa matéria. Outra preocupação que nós temos, Federação Portuguesa de Futebol, é na certificação dos clubes, nomeadamente na área da formação, porque isso permite aos clubes fazer contratos de formação e salvaguardar o investimento que é feito na formação. Porque sem estes contratos de formação, o que acontece é o que vocês conhecem melhor que ninguém, começa-se a trabalhar com os traquinas, com os benjamins, com os iniciados, o miúdo destaca-se, é bom jogador e ele vai. E o Amarante andou ali, olha, deu-lhe as voltas, os equipamentos, os miúdos depois vão para outros clubes e o Amarante ficou a ver navios, ficou a ver zero. E, portanto, importa naturalmente acautelar, já estamos a falar dos escalões, já mais estamos ali dos júniores, juvenis, e, portanto, fazer esses contratos de formação, mas para isso tem que ser uma entidade certificada. Uma entidade certificada que também, na época 2020, vai ser necessária no manual de licenciamento. Vão ser precisos alguns requisitos obrigatórios para que os clubes possam competir também no Campeonato de Portugal. Porque vocês conhecem a realidade do Amarante, mas quando vão aí por esse país fora, confrontam-se muitas vezes e há aquela coisa do dirigente, do treinador, dos jogadores, dizem assim, eu não sei como é que estes tipos jogam, eu não sei como é que isto é aprovado, eu não sei porque o relevado está em péssimas condições, porque os balneários são absolutamente intragáveis e, portanto, isto vai começar a haver regras. Por isso é que eu disse que a tendência é para diminuir o número de clubes. Mas esta diminuição, vai dar uma mais competitividade, neste caso ao Campeonato de Portugal, mas vai dar também esta maior notoriedade que é precisa. A reformulação dos quadros competitivos é outra matéria difícil. Porquê? Hoje o Campeonato de Portugal tem uma coisa que é, na minha opinião, e seguramente na opinião do Sr. Presidente do Amarante, que é tremendamente injusta, que é um clube termina o campeonato em primeiro lugar da sua série e não só. O ano passado a União de Leiria não perdeu um jogo, mas no play-off foi a desempate, empatou, foi a desempate e não subiu. Ora bem, isto é um problema, porque depois nós tivemos que arranjar aqui os tais jogos e, portanto, uma época deve-se premiar, mas depois façam um jogo que é uma finalíssima. E nesse dia, o avançado, o craque da equipa, que marcou os golos todos durante o campeonato, está mal disposto, há qualquer coisa que correu mal, não fez bem a digestão. O guarda-redes fez uma época fantástica, mas nesse jogo, azar dos diabos, deixou entrar um paru e a época vai-se à vida. E não se sobe. Isto não pode ser, ou seja, nós temos que encontrar aqui formas também de garantir que o primeiro classificado vai ter direito a disputar o escalão superior. Eu acho que isto é perfeitamente natural. Porquê é que isto não acontece? Porque, como sabem, isto é uma política de vasos comunicantes e, portanto, terá que na Liga, tem que haver acordo da Liga, tem que haver acordo tem que se conversar com os sindicatos de jogadores, com a Associação Nacional de Treinadores e, portanto, eu posso-vos dizer que neste momento existem negociações entre a Federação e a Liga para alterarmos os modelos competitivos e os quadros competitivos, onde esta questão do Campeonato de Portugal é hoje prioritária. Ou seja, como sabem, a Liga Profissional, eu já lá estive, portanto estou à vontade, e este senhor também já lá esteve. Primeira preocupação deles, imaginem que vocês são todos dirigentes da Liga Profissional. O que vocês dizem é descer o menos clubes possível. Descer 2, isso é melhor só descer 1. Quando se diz descer 3 ou descer 4, ou se chumbou logo, quem vota contra, vota tudo. E portanto, quando se vota contra, depois quando se chega ao lado de cá, neste caso, ao lado das competições da Federação, é um problema porque depois não há espaço. E portanto, isto tem que ser uma negociação muito forte. Eu posso dizer que essa negociação está neste momento a decorrer e estão uma série de coisas em cima da mesa que não vale a pena a gente estar aqui a extrapolar, porque às vezes também quando se fala muito das coisas antes do tempo, permite que se arranjem estratégias de defesa de outro tipo de argumentação, mas dizer-vos que esta é uma preocupação da Federação para que o vencedor das séries do Campeonato de Portugal tenha direito a subir à segunda Liga.
Se tivermos que, em vez de 4 zonas, fazer 3 e subir em 3, porque eu também percebo, do ponto de vista desportivo, e está aqui gente, técnicos, etc, etc, é muito complicado chegar à segunda liga e dizer descem 4. É muito complicado, porque o investimento é grande e, portanto, 4 já é uma coisa difícil, não é? Portanto, lá está. Tem que haver aqui bom senso, tem que haver aqui equilíbrio e eu posso-vos dizer que existe vontade política, quer da Liga, quer da Federação, para alterar esta situação, a pensar fundamentalmente no Campeonato de Portugal, que tem sido sacrificado, não há dúvidas nenhumas, tem sido sacrificado relativamente a essa matéria. Porque depois também, nós estamos hoje focados aqui no Campeonato de Portugal, mas temos que perceber que abaixo de nós, nos campeonatos distritais, há 22 associações. E também se deve olhar para que o primeiro classificado da Associação de Futebol do Porto, de Braga, de Vila Real, de Bragança, também suba ao Campeonato de Portugal. Porque se nós fecharmos muito a torneira, não é? Como é que sobem 22? É muito complicado. Se queremos, como eu disse no início, reduzir o número de clubes. Portanto, nós também, esta questão também, o argumento, nós temos que ser coerentes nos argumentos. Se dizemos que o primeiro classificado dos campeonatos de Portugal tem que subir, também temos que dizer que os primeiros classificados dos campeonatos regionais também têm que subir. Senão não bate a bota com a perdigota, estão a perceber? Portanto, temos que ter aqui esta capacidade de poder conciliar estas questões. O Campeonato de Portugal, onde o Amarante joga, é uma prova marcadamente não profissional, mas também já tem profissionais. Só para vocês terem uma noção, época 17-18, 87.4 são amadores, 12.6 são profissionais e 0.1 têm contratos de formação. O que é que importa aqui também olhar, ou fazer aqui nesta radiografia do campeonato a nível nacional? 79.2 são portugueses, que estão nas convocatórias e que jogam. 20.8 são estrangeiros, que estão nos convocados. E esta é uma tendência que está a subir e que nos deve fazer pensar porque é que isso está a acontecer. Se nós temos tão boa formação, porque é que estamos cada vez mais a ir buscar jogadores lá fora? E temos que inverter isto, meus caros. Ou seja, tem que haver uma maior aposta nos jogadores formados localmente. Eles têm que ter mais oportunidades, porque estamos a falar de 20.8, ou seja, 21% dos jogadores do Campeonato de Portugal são estrangeiros. A média de idades anda nos 25 anos, portanto, estamos a falar de... A média de idades em 2014-2015 era 24.2, em 18-19, 25.2. 43% dos jogadores têm até 23 anos. Isto é uma boa notícia. Independentemente de serem estrangeiros ou não, são jovens. E este campeonato é um campeonato jovem. Por acaso, estou no meio de responsáveis pelo plantel com a idade mais avançada do Campeonato de Portugal. Ou seja, o Amarante tem uma média de idades, não são velhos, atenção, velho sou eu, de 27.92, ou seja, perto média de idades 28 anos. O Torriense tem 26.8, 27 anos, e o Anadia 27 também. Os mais novos, por razões que vocês compreenderão, é o Gil Vicente, porque neste campeonato está a jogar com os júniores e sub-23, portanto tem uma média de idades de 20.5. O Gafanha tem 23 anos, 22.62, e o Benfica de Castelo Branco tem 23 anos. Só para terem uma noção, também que é importante, de dados estatísticos, para vocês perceberem que este campeonato é um campeonato muito competitivo. Na época passada, 212 jogos, marcaram-se 549 golos. Média de golos, 2.59 por jogo. Portanto, é uma média alta. E a maioria dos jogos são equilibrados. Ou seja, não há 10-0 como o Benfica Nacional nos jogos do Campeonato de Portugal. Ou seja, a diferença é por um golo, normalmente. Não quer dizer que seja sempre 1-0,
E o fator casa não é o fator preponderante. Estamos a falar de estatísticas, portanto, mas é bom que tenham essa noção, o que demonstra bem o equilíbrio do campeonato. Quando a malta diz, é um campeonato onde não tem qualidade. É mentira. O campeonato de Portugal tem qualidade. Tem qualidade e é muito competitivo e muito equilibrado. O que nós queremos é que seja ainda mais competitivo. Uma nota também, só para terminar esta passagem, esta radiografia sobre o campeonato. Conforme eu vos disse, está a decorrer o processo de certificação das entidades formadoras e que vai ser importante na época 2021 para o processo de licenciamento. O que é que isto quer dizer? Quem não tiver devidamente certificado não vai poder jogar na época 2021. Neste momento, temos 16,67% dos clubes não estão no processo de formação. O que é complicado. Mas nós também sabemos que há realidades bastante diferentes e o Presidente, seguramente, que anda por esse país fora, sabe que há disparidades entre um clube que aposta para subir e um clube que sobe do distrital. A disparidade é brutal do ponto de vista orçamental. E, portanto, estes clubes têm que fazer um esforço, não é o caso aqui do Amarante, mas têm que fazer um esforço para acompanhar as tais condições mínimas para aumentarmos voltarmos à mesma questão de aumentarmos o equilíbrio competitivo, que é o que todos desejamos. Então, e qual é o caminho? Agora é a tal pergunta para $1 milhão, não é? Vamos profissionalizar, vamos constituir uma SAD, ou vamos fazer uma SEDUC? Já perceberam o que é uma SEDUC e o que é uma SAD? O Passos de Ferreira tem historicamente resistido, não é? E tem conseguido, com a SEDUC, resolver e bem o problema, porque ainda por cima tem esta questão, desceu, mas ainda falta algum campeonato, mas pela vantagem que tem, pelo treinador que escolheu, é quase certo que volta a subir. Portanto, quando vocês quiserem ir para a segunda Liga, já sabem, para a primeira Liga, falam com o Vítor Oliveira, não sei se ele vai ter hipótese de ir para tanto clube, toda a gente o quer, mas eu estive outro dia num sítio onde ele contou o segredo. Eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. O segredo que ele diz é muito simples. É contratar bons jogadores, que ele conhece, ter a garantia que a direção não se atrasa um dia no pagamento aos jogadores e que o clube tem condições para subir. E ele diz, o segredo é este. Os jogadores só estão focados no campo. Não há cá atraso de um dia, mister, não me pagaram, mister isto, mister não. Ele diz, isso comigo não conta. Eu só aceito. O segredo é esse. E depois ele diz, eu construo o plantel, se repararem, não tem grandes vedetas, é uma equipa coesa, e ele lá vai conseguindo. É o rei das subidas da Europa, não é o rei das subidas de Portugal. Não há ninguém por essa Europa fora que faça o que o Vítor Oliveira faz. Mas, focando outra vez aqui na SADs. O objetivo das SADs, no início, é um nobre objetivo. Mais rigor, mais transparência, profissionalizar a gestão, tudo aquilo que nós achamos, sim senhora, com certeza. E, portanto, genuinamente, o início deste processo era nesta lógica. Dizer assim, vamos agora criar condições, quando se entra para as competições profissionais, os clubes não podem estar organizados como estão nesta altura. Acontece, porém, que isto tudo evolui. Não é? Estes processos não estão estáticos, são dinâmicos. E, por incrível que pareça, a legislação de enquadramento das SADs, na sua fundamentação genérica, mantém-se igual à origem. Já mudou tudo. Mas para fazer uma SAD é preciso a mesma coisa que era no início deste processo. E, portanto, em primeiro lugar, dizer-vos, há necessidade de alterar não é fazer nova, de atualizar, adaptar às novas realidades as SADs. Porque, quando isto começou, não havia investidores estrangeiros, não havia fundos de investimento, não havia chineses, não havia
eu não tenho rigorosamente nada contra os chineses, atenção. E deixem-me dizer-vos também que não tenho rigorosamente nada contra os investidores, vírgula, os bons investidores. Isto é como tudo na vida, não é? E, portanto, é preciso também perceber quem são os investidores. O investidor chega com um caminhão de dinheiro. Ok. Então, mas, ó senhor investidor, de onde é que vem o caminhão do dinheiro? Não é só chegar com o caminhão do dinheiro. É preciso dizer onde é que vem. Onde é que o senhor o arranjou? Como é que o ganhou? Porquê? Porque senão estamos a correr risco. Nós já temos vários exemplos. Depois temos aqui uma outra coisa que a nossa legislação permite que aconteça, que é uma coisa profundamente errada para os amantes do futebol, que é isto corre bem no início e a seguir anda tudo às turras. O clube coçado. Para isto, não é para isto que foram criadas as SADs. Não é para andarem às turras. Isto fica bem definido. Parte profissional, séniores, agora sub-23, SAD, formação clube. Hoje já se faz diferente. Hoje já há SADs que já começam com o sub-14. Eu ainda recentemente estive aqui num clube onde a Sociedade Anónima Desportiva já toma conta dos sub-14. Sub-14 para cima. E, portanto, traquinas, petis e benjamins para o clube. Sub-14 para cima já é a SAD. São modelos, porque depois o modelo pode-se adaptar à realidade do clube. Agora, o que é importante saber é quem é que são os investidores. Esta coisa assim. Agora, quem é que é o investidor? Um fundo de investimento. Fundo de investimento, mas quem é o fundo de investimento? Nós, não é a lei que obriga, mas na regulamentação da Federação Portuguesa de Futebol, hoje, os titulares da SAD têm que estar identificados até ao último acionista. Mesmo se for a mulher do acionista principal que tenha uma cota pequenina, nós temos que saber quem é. Para quê? Por exemplo, um clube que esteja no Campeonato de Portugal na Série A e outro que esteja na Série C, que tenham um fundo de investimento. Se nós não soubermos quem é o fundo de investimento, não há nada que me garanta que o mesmo fundo de investimento não esteja num clube na Série C e noutro clube na Série A. E que depois, quando se cruzarem o da A com o C, não seja o ponta de lança, nem o médio criativo, nem não sei quê, e sejam outras coisas a decidir quem é que vai ganhar. O investidor depois é que vai dizer, não, eu prefiro que ganhe não sei quem, então estão a perceber. Portanto, ou seja, é preciso ter algum cuidado e entendermos quem é o investidor. Que, até aqui, essas situações não ocorreram. E por isso, o Atlético Clube de Portugal, um clube histórico do nosso país, eu reuni esta semana com o Presidente, está na competição mais baixa da Associação de Futebol de Lisboa. O Sport Clube Beira-Mar, capital distrito, Aveiro, está a jogar na primeira divisão distrital de Aveiro. Já esteve na primeira liga, ainda há pouco tempo. Jogou aqui com o Passos Ferreira. Portanto, não é uma coisa de há 40 anos, não. Foi há pouco tempo. Apareceram investidores cheios de garganta. E depois onde é que eles estão agora? Porquê? Porque o investidor aparece, mas a legislação que precisa ser alterada não diz, o investidor diz, eu vou fazer isto, eu vou dar isto. Mas depois não há lá nada que diga, então isso não der. Isto é o princípio da boa-fé, obviamente. Mas é preciso ter alguma garantia. Não é? Então e o património dos clubes? Como é que é? É preciso salvaguardar o património dos clubes. Independentemente do investidor, é preciso ter muito cuidado com essas matérias. Porquê? Porque nesta altura, e por isso é que eu disse, vocês estão a fazer o caminho correto, que é discutir isto com o tempo. Porque, se repararem, normalmente associado a um processo deste está uma aflição terrível no clube nessa altura. E, portanto, os tais investidores aparecem sempre nessa altura. As pessoas até dizem assim, olha, isto está tão mal e aparece aqui tanta gente interessada. Pois aparece. O problema é a seguir. A seguir é que vem o problema. Não é? E, portanto, meus caros, é preciso ter muito cuidado relativamente a essa matéria. Eu chamo a atenção para, eu digo sempre isto, a salvaguarda do património dos clubes
É muito importante. Porque depois é muito difícil. Porquê? Porque não há, também na legislação, as cláusulas de reversão. O que é uma cláusula de reversão? O clube está, imaginem, numa situação difícil. Há a constituição de uma SAD. Mas tem que haver lá uma norma que quando o clube quiser e tiver condições de reverter a situação, de voltar à origem, isso possa acontecer. Isso nem sempre fica escrito. Porquê? Porque o investidor não gosta de ter lá isso escrito. Está a perceber? Mas deve estar lá escrito. Porque é uma salvaguarda do clube. Porque, vamos lá ver, o nosso país é de origem associativa. O nosso movimento associativo desportivo, nós ainda não olhamos para isto como empresas. Há outros países que olham para isto como empresas. Há ligas fechadas. Não tenho nada contra isso. Agora, a nossa origem não é essa. E quando nós temos que aprender com os erros. O Beira-Mar, no início, era um mar de rosas. Mas de rosas. Era jogadores com fartura, era isto. Depois, é preciso também ter muita atenção, porque, como disse o Fernando Sequeira, o investidor não é a Santa Casa da Misericórdia. O investidor vem para quê? Para ganhar dinheiro. Não vem para a jossa, não vem cá a roça. O objetivo do investidor é o negócio. Não vamos aqui ter ilusões. Ele quer formar bons jogadores, monta, vender 1 ou 2 jogadores por ano, o dinheiro está lá, é passado, depois há lá uma cláusula que diz que a SAD tem que dar todos os anos ao clube fundador X, que está definido. Se o clube estiver na primeira liga vale um valor, se estiver na segunda vale outro valor, se estiver na terceira, no Campeonato de Portugal tem outro valor. Mas, portanto, o modelo de construção é muito importante para acautelar, não é, tudo aquilo que vocês lutaram, investiram, cresceram, não é? Portanto, não nos deixemos iludir. Mas também não tenhamos aquela visão, eu não tenho, deixem-me dizer-vos que eu não tenho, aquela visão de, calma lá com isso. Não. Portanto, é preciso ter muita atenção e muito cuidado na seleção de investidores, porque nem sempre as coisas correm como deve ser. A nossa vizinha Espanha, e é uma realidade diferente da nossa, mas tem neste momento em cima da mesa, em discussão pública, o governo espanhol disse: os clubes que joguem nas competições de natureza profissional não têm obrigatoriedade de constituir nenhuma sociedade anónima. E até aqui tem, como aqui. Um clube que chega à segunda liga, o Amarante sobe à segunda liga, para o ano. Tem que constituir, no mínimo, uma SEDUC. A tal sociedade desportiva que o Fernando Sequeira e que o Passos Ferreira constituiu. Porquê? Porque a nossa legislação obriga a isso. Os espanhóis, neste momento, isto tem um mês, não está ainda definido, mas está em discussão pública, a dizer, não é obrigatório. Ou seja, porquê? E já foi também. E nós fomos quando criámos, a nossa legislação está muito inspirada na espanhola. E quando a criámos, também entendemos que era assim. Em Portugal já houve 3 modalidades profissionais: futebol, basquetebol e handebol. Neste momento só há uma. O basquetebol deixou de ser profissional e o handebol também deixou de ser profissional. E, portanto, também estas modalidades se criam quando subia à primeira competição, de natureza profissional, também tinham que se alterar o seu modelo de gestão. Portanto, é muito urgente, e isso nós estamos naturalmente a fazer alguma pressão, é muito urgente alterar a legislação em Portugal. Porquê? Os investidores têm que ser mais responsabilizados. Isto não é... Porque o que é que acontece também muitas vezes? O investidor aparece, os resultados desportivos, as expectativas são altas. Os resultados desportivos não correspondem às expectativas. O investidor que apareceu, desapareceu. Quem é? É um fundo. Mas que fundo? Está sediado aonde? Quem são as pessoas? Se nós não soubermos,
se ele se for embora, nós não o podemos buscar a lado nenhum. Agarramos-nos a quê? Choramos. Assembleia Geral do Clube, volta outra vez, olha, afinal, isto era tudo muito bonito, mas o que é? Beira-Mar, distrital, começou do zero. É preciso ter muito cuidado, está a ver? Porque não fazer castelos na areia, ter os pés bem assentos no chão, porque neste momento a legislação não dá garantias. Não dá garantias. E, portanto, só responsabiliza, mas não há aqui uma cláusula que obrigue... eu vou dar um exemplo. Pronto, a gente já tem pensado isto, não é? Que é, se o investidor tivesse que deixar uma caução de uma percentagem do valor a investir, e essa caução ficava no clube, e em caso de incumprimento, o clube acionava a caução. Era tão simples como isto. Se o investidor está de boa fé, qual é o problema de deixar uma caução? Não tem problema nenhum. A caução não é para mexer, só é para mexer se ele não cumprir. E se isso acontecer, o investidor está de boa fé. Os resultados esportivos podem não aparecer, paciência. Mas o investidor está aqui, não vai embora. A gente sabe quem ele é. E se ele se portar mal, se ele não cumprir, nós temos aqui uma forma de salvaguardar a nossa época desportiva. E não é rebentar com tudo, estão a perceber? Portanto, e já me alonguei um bocadinho, mas pronto, não queria deixar de vos alertar para estas situações, dizendo-vos que nós temos excelentes exemplos em Portugal, de SADs, que estão a trabalhar bem, que apostam na formação, que percebem que o caminho é valorizar a formação, é criar academias, criar condições para que os jovens cresçam com mais qualidade, apostar em treinadores de enorme qualidade, porque percebem que é assim que conseguem crescer. E temos outros que vêm à procura do resultado imediato, de aparecer um jogador excelente para se vender, e depois vendeu-se e a seguir a coisa começa a correr mal e a gente não sabe quem ele é. Portanto, deixei aqui alguns alertas para que vocês possam refletir tranquilamente. Estou naturalmente disponível para conversar convosco, porque isto, como eu disse no início, compromete-me a mim, a minha opinião pessoal, dar-vos nota que nós estamos a trabalhar para a alteração da legislação e nós nos nossos regulamentos já tentamos, até onde nos é possível, tentar salvaguardar aqui um bocadinho isto. E temos muitas surpresas, porque depois vamos ver a origem do capital, não é? Porque o fundo de investimento, um fundo de investimento, isto é igual ao negócio imobiliário. O fundo de investimento que aparece aqui para comprar um terreno por não sei quantos milhões, a gente não sabe quem é o dono do dinheiro. É um fundo, o dinheiro vem, mas de onde é que vem? Quem é? E uma coisa é o clube, não é? O clube, o património do clube, o estádio, o pavilhão, a pista de atletismo. É preciso ter muito cuidado em salvaguardar essa situação. Portanto, não quis ser alarmista, quis informar, ser realista, porque para termos muito cuidado, muito cuidado, mas também, como disse, há muito bons exemplos e muito boas práticas e, portanto, é preciso também, isto é como tudo na vida, é preciso ter sorte, porque não deixa de ser intrigante, e já me calo, não deixa de ser intrigante. Vocês estão no Campeonato de Portugal, estáveis, mas há clubes dos campeonatos distritais que são SADs. Atenção! Há regiões do nosso país onde, na primeira divisão distrital, aquilo já tem tudo à frente, o nome do clube, SAD. Perguntem-me agora, então, mas porquê é que é isto? Isto é bom ou é mau? Acho que, a conversar, seguramente vamos chegar à conclusão se é bom ou se é mau e assim me calo. Muito obrigado pela vossa atenção. António Eduardo, claro. Antes de mais, agradecer muito em nome pessoal e da direção do Amarante Futebol Clube a presença do Sr. Fernando Sequeira, do Sr. Dr. Emílio Loureiro, representante da Federação Portuguesa de Futebol, agradecer a presença do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Amarante, o Sr. António Ribeiro,
e agradecer a presença de todos, que a gente boa que está cá dentro. Agradecer também a gentileza pela cedência deste magnífico espaço, que é uma antiga cadeia, ao professor António Laranjeira, mais conhecido por TAI, o responsável deste espaço. Relativamente ao Amarante Futebol Clube, vou ser um pouco sucinto, porque eu acho que, e pela positiva, o doutor foi um eucalipto autêntico que secou isto tudo. Porque as nossas preocupações, de certa forma, já foram explicadas, e ainda bem. Falar do Amarante Futebol Clube é falar de um clube que é, neste momento, uma referência na região onde está inserido. O Amarante fica situado no Baixo Tâmega, que serve três concelhos, a Marca do Canavês, Baião, Amarante. Depois temos ainda as terras de Basto. Vamos ao outro lado, que ainda é Distrito de Viseu, Reisende. O Amarante, nesta altura, afirma-se nesta zona pela positiva, porque tem um trabalho desde os séniores, onde estamos ininterruptamente há 12 anos, já tínhamos estado antes, nos campeonatos nacionais, mas acima de tudo o Amarante tem um grande trabalho ao nível da formação. Falou aqui há bocado e bem, nós temos essa preocupação ao Amarante. Para termos uma ideia, estamos nesta altura a trabalhar com um grupo de colegas de direção, que se encontra aqui o Presidente Adjunto, o Domingos, o Luís e o professor Reis, que não está cá, que tudo indica, e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguir as tais 4 estrelas, e estamos lá próximo. É só uma questão de detalhe, mas também, para isso ser possível, é importante que o coletivo do clube funcione. Falar do Amarante Futebol Clube é falar também no número significativo de atletas que temos. O Amarante é um clube que neste momento ultrapassa os 300 atletas em movimento diário, portanto, formação, como é lógico, e séniores. Numa altura em que o Amarante coincide, e esta iniciativa está nesse âmbito, que é dos 96 anos, também ininterruptos, da vida do clube, que é importante, e também dizer que, ao nível da formação, o Amarante está no bom caminho, porque já há muitos anos que não tínhamos uma equipa nos nacionais de futebol, estamos nesta altura nos juniores, estamos bem situados das tabelas classificativas em todos os escalões, e isso é sinal de bom trabalho, é sinal de trabalho da direção, é trabalho dos técnicos, é mérito de toda a gente, tem que ser partilhado naturalmente. Também dizer que, ao nível do Amarante Futebol Clube do futebol sénior, já agora, para nós, para o Amarante, é bom que o doutor também leve essa informação. O Amarante deve ser das poucas equipas nas 72 do Campeonato de Portugal que apresentam no seu plantel maioritariamente jogadores da formação. Naturalmente, ao domingo, eu não sou técnico, o técnico manda o 11 lá para dentro que entende, mas mesmo assim, normalmente temos de 3 a 6 jogadores da formação sempre a alinhar no clube. Penso que isso que é um dado também significativo e que nos faz pensar que estamos no caminho certo, pelas palavras que ouvimos do Sr. Doutor, porque a tendência do Amarante é apostar cada vez mais na formação. Poder-me-ão dizer assim, mas o Amarante podia lançar mais jogadores, pois podia, mas os nossos associados também não querem descidas de divisão, querem que a equipa seja competitiva e tem que estabelecer um equilíbrio nisto. Chegados até aqui, a nossa opinião, sem querer influenciar ninguém, pela realidade socioeconómica de Amarante, que não é das melhores, pelas dificuldades todas que temos, entre elas uma forte expressão ao nível de imigração nos últimos anos, a situação não é para andarmos aqui a viver de ilusões. Isto é, a nossa opinião neste momento, e por isso é que trouxemos à discussão a opinião da direção, daquilo que vamos falando e auscultando, é que entendemos que, no momento, esta é a divisão ajustada para o Amarante Futebol Clube. E então, se acrescentarmos a isso as boas novas que o doutor trouxe aqui, que é mais apoio a esta divisão e filtrar mais a qualidade, então nós temos razões para nos sentirmos bem aqui. Claro que o sonho comanda a vida de todos os presentes aqui, toda a gente é capaz de sonhar um dia e o Amarante ir aos campeonatos profissionais. Eu, se calhar, também, mas temos que estar com os pés bem assentes, porque, por aquilo que ouvimos, a situação é
é difícil e precisamos de mais apoio. Para ter uma ideia, também penso que não vou dizer novidade nenhuma, estão aqui 2 homens, colegas, que colaboram connosco ao domingo. Quando o homem mete a chave na porta, já estamos a perder 1000 euros. É a taxa de jogo e é a GDR. Portanto, há aí muitos jogos onde a receita do jogo não dá sequer para a despesa do encontro. Portanto, essas ajudas e todas essas novidades para o Campeonato de Portugal, e também quero aqui frisar uma coisa, o Amarante, e agradecemos as suas palavras, e também ao Sr. Fernando Sequeira, o Amarante Futebol Clube é um clube que também não isoladamente ninguém consegue nada, são 72 equipas, estamos aqui solidários com 71, não é? Então estamos a falar em nome do Campeonato de Portugal. Quanto também gostei de ouvir, porque nós falamos aqui na Liga Portuguesa de Futebol, nos campeonatos profissionais, mas muita gente às vezes esquece que o campeonato principal da Federação Portuguesa de Futebol é o Campeonato de Portugal, certo? Só queria deixar aqui uma pequena nota, que é uma das coisas que me preocupa a mim, aqui posso falar em nome pessoal, mas com certeza partilhado com muita gente, nesta altura do futebol e no Campeonato de Portugal dá-se essa vergonha, sem querer responsabilizar diretamente a Federação, como é evidente, mas é falar em tráfico humano. É falar em situações de jogadores provenientes da África e da América Latina, principalmente, em que, malnutridos, abandonados nas bancadas, abandonados nas ruas, de uma coisa que é uma vergonha para o nosso desporto. Também falar, como se calhar uma reflexão em relação ao papel que também existe neste campeonato, ao papel das claques, que entendemos que na grande maioria os fins são sempre duvidosos, nunca é a beneficiar o desporto saudável, mas é se calhar envenená-lo, e nós queremos que o futebol seja uma festa e não seja um filme de terror. E eu ficava por aqui. Muito obrigado. Se o Sr. Moderador me autorizar, era só uma notinha aqui. Perfeitamente, eu ia até aproveitar e abusar. Então pronto. Eu aproveito sempre e abuso. Deixou aqui a hipótese de dizer, isto na verdade é um debate, de poder ser questionado para responder a outras questões, e eu depois deixava aí. São questões que eu saiba responder. Antes queria das outras, mas ok. Mas já agora, por favor, termine. Deixe-me só dar aqui uma nota, porque pronto, eu não quis ser maçador e fui, mas não quis ser, só que pronto, também para não deixar as coisas por dizer, mas depois às vezes já estamos as pessoas já estão fartas de nos ouvir. Esta questão que o Presidente colocou agora é uma questão muito séria e que nos traz profundamente preocupados, esta questão que falou da imigração ilegal associada ao futebol. Ainda hoje houve uma notícia de 7 jogadores do Leixões que receberam guia de marcha para voltarem aos países de origem. Semana passada foi o Friamundo. Na semana anterior tinha sido um clube ali da zona centro, do distrito de Santarém. Eu estou particularmente à vontade, eu faço parte de um grupo de trabalho com o CEF nessa matéria. E já informei todas as associações distritais e regionais para esta questão, e o que você acabou de dizer é muito interessante, vindo de um dirigente, porque aquilo que nós queremos neste momento é, nós não podemos estar em todo lado, não é? E muitas vezes, se não nos dizem, nós não sabemos e não prevenimos, reagimos, não é? Portanto, sempre que houver, nós neste momento já criámos até um e-mail na Federação Portuguesa de Futebol em que a pessoa nem precisa dizer quem é. Não é dizer, o António Duarte, presidente do Amarante. Não. Manda um mail a dizer, epá, olha, há aí um sítio onde a coisa não está bem. Não precisa dizer mais nada, não precisa dizer pormenores. Agora, nós precisamos saber. Porque o que é que acontece? Há muita gente no meio disto tudo, lá está, são as tais pessoas que aproveitam o futebol para fazer outras coisas que não têm nada a ver com o futebol. E, portanto, acontece que trazem miúdos, uns deles têm jeito para jogar à bola, ok, quem não tiver jeito para jogar à bola, se desenrasca. E o desenrasca é uma tragédia, estamos a falar de coisas muito complicadas. E estamos a falar de dignidade das pessoas. E muitas vezes jovens. E, portanto, eu aí tenho que naturalmente repudiar estes comportamentos.
E dizer-vos que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai estar cada vez mais atuante. E quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras chega e descobre ou encontra alguma situação que não seja de enquadramento legal, acontece o que aconteceu hoje ao Leixões. As pessoas têm que ir embora. E isto é uma vergonha. No licenciamento, no tal licenciamento, que você está empenhado e que até já quer 4 estrelas, até já quer 4 estrelas, e depois, aí acho muito bem, eu acho muito bem, e depois T4 é T5, porque isto também, deixem-me dar-vos esta nota, isto não é de um momento para o outro, você de um momento para o outro não vai agora fazer tudo, pode ir fazer até 2021. Você tem aqui o senhor vereador da Câmara Municipal, que tem que lá ir ter uma reunião e dizer, olha, eu estou aqui, a Federação tem as costas largas, está a ver? Eu estou aqui no manual de certificação, eu preciso disto e disto. Epá, você tem que me ajudar mais um bocadinho, para atingir as tais 4 estrelas. Depois de ter as 4, você vai querer ter as 5. Então, é sempre assim. Se tiver 3, vai querer ter 4, está a ver? É evidente. E ainda bem que é. Agora, este processo, por exemplo, dos estrangeiros, os clubes vão também ser responsabilizados. O seu presidente do clube, lá estão a ver aquela coisa que eu comecei por dizer, os dirigentes têm cada vez mais obrigações e cada vez menos direitos. Mas neste processo tem que estar lá nos jogadores estrangeiros que estão deslocalizados à responsabilidade do Amarante, o presidente do Amarante tem que lá se responsabilizar por eles. Se houver algum azar, o miúdo não coma, que o miúdo não tenha condições dignas de habitabilidade, etc, etc, o presidente do Amarante vai ser chamado porque ele está lá a dizer que ele tem estas condições todas. Porque se não tiver, não tem o licenciamento. Se não tiver o licenciamento, não pode jogar. Estão a ver? Portanto, em 2021. E isto vai-se fazendo. Isto não é de um momento para o outro. Nós não podemos também agora chegar aos clubes e dizer os senhores têm que ter isto tudo. Se não tiverem, não podem jogar. Os clubes acabam no campeonatos. Não é esta a intenção. A intenção, e a Federação, como sabe, colabora ativamente na elaboração dos planos para que a certificação venha. A segunda nota, aproveitando aqui a paciência do moderador, é que os clubes do Campeonato de Portugal, pela primeira vez, estão a reunir com a Federação Portuguesa de Futebol. E vamos dar, porque as bolas, os terrenos pesados e ficam, não são de grande qualidade, segundo me dizem, e então nós decidimos dar mais 15 bolas aos clubes. Mas isto é só um exemplo, e portanto até já vou amanhã saber porque é que elas ainda não chegaram, porque já cá deviam estar. Esta semana já todos os clubes deviam ter recebido. E hoje é quinta-feira, portanto ainda vão aparecer amanhã as bolas, ainda valeu cá vir hoje. Mas isto é um exemplo, não é? É um exemplo porque os clubes apresentaram-nos este problema, apresentaram-nos outros. Apresentaram-nos um que o Presidente aqui falou, que é abriu a porta, 1000 euros. E nós já sensibilizámos, quer a GNR, quer a PSP, porque há sítios onde é a PSP e outros onde é a GNR, para a questão do critério na definição dos números a enviar para os jogos. Há situações identificadas, que estão a ser corrigidas, onde, por exemplo, tem mais agentes das forças de segurança do que adeptos, ou seja, estão 10 agentes deslocalizados para tomar conta da equipa visitante. A equipa visitante tem 5 adeptos e há 10 agentes. Ou seja, isto acontece, às vezes acontece, e não deve acontecer. Ou seja, porquê? A força deve ser proporcional ao número de assistentes, e isso é a responsabilidade do dirigente do clube, que diz, olha, a previsão é que neste jogo seja 200 adeptos. E aí, a GNR ou a PSP diz 200 adeptos, faz lá o rácio, existe um rácio, e nós já sensibilizamos os diretores nacionais e eles comprometeram-se a, naturalmente, poderem. E eles é que sabem. Mas nós, às vezes, percebemos que não é preciso tanta força de segurança para tão poucos adeptos, não é? Às vezes até os próprios árbitros se admiram de verem tanta GNR. Eram só estas duas coisinhas que eu queria dizer aqui ao Presidente, para não ficar nada por não responder.